deveria, né? E outro aspecto é, do ponto de vista antitrombótico, você diminui a adesão plaquetária, aumenta a fibrinólise, o que é extremamente desejável do ponto de vista trombogênico, diminui o fibrinogênio, diminui a viscosidade sanguínea. Por fim, do ponto de vista antisquêmico, por todo o conjunto da obra, você diminui a demanda de oxigênio do miocárdio, melhora a perfusão coronariana, diminui a disfunção endotelial, aumenta a presença de células-tronco progenitoras de novos vasos, os pericitos, para angiogênese, e aumenta a expressão de óxido nítrico. Ou seja, de novo, eu te dei 20 ou mais motivos agora para você prescrever exercício, e isso não pode ser feito intermitente, isso não pode ser feito faz e para de fazer, isso tem que ser feito o tempo todo, né? A pessoa precisa fazer exercício, isso não se discute. A gente está numa época de pandemia, e esses dias eu fiz uma reflexão numa aula que eu dei e eu quis compartilhar com todos aqui hoje nesse sentido. Imagina que você tem uma estrada muito longa para você percorrer. Essa estrada vai levar de você milhares de quilômetros, é uma estrada bem pavimentada, a estrada da vida, e você tem um carro que está extremamente bom para percorrer essa estrada. Ou seja, vamos fazer uma metáfora, imaginar que seu carro aí seria um carro super moderno, super novo, pronto para encarar esse desafio. E essa metáfora é para a gente trazer essa discussão e pensar no coração da gente. Nós estamos vivendo numa época pandêmica e que nós temos muitos dos corações que estão aí quarentenados, já não eram corações 0 quilômetro, já não eram corações muito bons. Tudo bem, porque esses corações agora estão em quarentena, fazendo pouco exercício, ou seja, são motores que estão sendo pouco exigidos agora. O carro é antigo, o carro é sambado, a gente vai pensar numa realidade em que eu tenho um Fusquinha bem machucado, mas que ele está na garagem e ninguém está percebendo o problema. Agora, na hora que esse Fusquinha sair para a rua e começar a andar de novo, quando essa quarentena for suspensa, nós vamos começar a perceber uma incidência violenta de doença cardiovascular, incluindo aí a doença cerebrovascular. Eu acho que isso é indiscutível. Então, manter um carro baleado, parado e na garagem, tudo bem, ele está lá, é uma relíquia. E aí pensa no seu coração, baleado, parado na garagem, ok. Mas se você for colocar esse carro para correr de novo, você não pega um Fusquinha desse e resolve sair pilotando de Goiânia a São Paulo, por exemplo, você sabe que o motor vai fundir. Então, é aquela questão. Nós vamos ter, se você apostar nossas ações no futuro, né, e pensar na assistência cardiovascular, a hora que a quarentena for suspensa, a demanda vai aumentar violentamente e eu tenho certeza disso, que é inevitável, né? Nós vamos pegar motores muito mais machucados até pela quarentena, pelo imobilismo, e nós vamos discutir um pouco disso. Se eu vejo a progressão de doença coronariana no mundo, a gente está em 2020 agora, e eu sempre faço essa analogia, levou 7 milhões de anos, levou 1996 anos para chegar no 7. E nós estamos pulando de 7 para 11 milhões de mortes no intervalo de 24 anos. Ou seja, a incidência já ia aumentar. E quando essa curva foi calculada lá em Lille, eles nem levavam em consideração a quarentena mundial. Então, a gente vai ter uma incidência de mortalidade coronariana muito alta. E esses pacientes que não morrerem, né, vão se tornar pacientes, muitos deles com sequelas isquêmicas, como a insuficiência cardíaca, e vão precisar de reabilitação. Outro aspecto que é muito importante é pensar que nenhum de nós, com essa quarentena, está 100% tranquilo. É impossível ficar assim. E os fatores que levam à ruptura de placa, alguns deles, como o estresse psicológico, a raiva, o despertar diário e até o esforço físico, tudo bem, o esforço a gente não está fazendo com a mesma intensidade, o despertar, às vezes com a quarentena você pode ir dormir um pouquinho mais tarde, mas a viagem nós estamos lidando com isso de uma maneira muito importante e precisamos pensar nisso, porque as placas vão romper, né, pessoal? E quando elas romperem, vai passar pela gente. Exercício é bom? Sim, é fundamental, porque um dos aspectos, entre todos, que ele é muito bom, como eu até coloquei, veja um dado aqui isolado para a gente poder entrar na aula em si. Se você é um cara que treina regularmente, tem uma alimentação regular, não precisa ser excelente, você tem um potencial muito grande para diminuir o seu peso corporal. E o treinamento físico é fundamental para isso, a dieta também, e os dois juntos são a mágica que faz as coisas acontecerem. Se você pensa em trombogênese, em marcadores inflamatórios, disfunção endotelial, se você consegue fazer o indivíduo perder 10% do peso corporal,
a gente sabe que ele perde mais ou menos 30% da gordura visceral. E a partir dali, você tem toda uma resposta protetora do ponto de vista cardiovascular. Então, me mostre uma pessoa que consegue perder peso com dieta, mas que mantém a perda de peso a longo prazo se ela não aumentar o gasto energético com o exercício. E as duas coisas são fundamentais: manter uma dieta bem balanceada e o exercício numa intensidade correta, que permita que esse exercício vá durar por longos tempos. Não adianta o que a gente vê muito, a febre, vai para a academia, começa a treinar 3 meses, tem uma lesão, se afasta e fica 3 anos sem fazer porque dói. Isso você que é engajado, que gosta de fazer exercício. Agora, imagina o nosso paciente que nunca fez, que virou coronariano porque já não era chegado. A hora que ele for na academia e tiver a primeira lesão, ele vai ter a desculpa para não voltar a fazer de novo. E essa é outra reflexão que nós temos de fazer. Nós temos que fazer os nossos pacientes se cuidarem. E o exercício é melhor que tudo. Exercício é bom, e é bom a gente tem advogado exercício, inclusive dentro da UTI. Então vamos pensar de novo? Não, mas o cara é cardiopata, é perigoso ele fazer exercício. Tem gente que fala isso, e não é pouca gente, né? E aí você vê, por exemplo, uma recomendação que fala de exercício na UTI, né? E aí você fica refletindo, peraí, se na UTI pode, o paciente com droga vasoativa, com dispositivo de assistência ventricular, imagina o paciente com IC estável que está em casa. Então nós estamos falando de uma realidade em 2020 de pacientes que têm dispositivos de assistência ventricular, insuficiência cardíaca extremamente manifesta e mesmo assim fazendo exercício, sabe? Outro dia mandei para o Arthur uma imagem mostrando o paciente com ECMO, né, intraarterial, vindo na femoral e andando. Aí o Arthur, eu estava lá nos Estados Unidos, eu mandei para o Arthur, ele falou, não acredito. Eu falei, pois é. Então, se você vê um paciente com acesso femoral deambulando durante a ECMO, a gente fica muito pensando se o negócio não pode ser feito num paciente que está ambulatorial, né? Só para reflexão. Qual que é a lógica, né? Então, vamos pensar na assistência do Encore, por exemplo. A gente capricha, faz o máximo que a gente pode para manter a roldana do coração funcionando muito bem. Essa engrenagem que chega baleada, a gente trabalha direitinho para deixar ela funcionando bacana, né? Os pulmões são fundamentais para isso e o músculo é fundamental para isso. Se eu pensar em vida e trabalho biológico, nossas mitocôndrias dependem muito do aporte de oxigênio, né, para poder se manter funcionando bem. Então, se eu seguir essa engrenagem, veja, os pulmões colocam oxigênio, passa pelos capilares, entra no coração, ventrículo esquerdo bombeia, vai para as artérias do seu corpo, chega na musculatura, se aproveita o oxigênio de acordo com a demanda. Ao mesmo tempo, o retorno venoso leva embora o gás carbônico, passa pelas veias, chega no coração, vai para os pulmões e você expira. Por que eu estou mostrando essa engrenagem do Wasserman para vocês? Para vocês pensarem o seguinte, em qualquer uma das três, se houver disfunção, há limitação funcional. Então, às vezes, a gente começa a ver o paciente que tem um coração extremamente funcionante ainda, mas que perde a musculatura, e a partir do momento que ele perde a musculatura, essa engrenagem vai girar incorreta. Então, a gente tem que racionalizar no seguinte sentido. Se eu tenho um coração que tem prejuízo do ponto de vista que não tem prejuízo e o músculo está ruim, para a mesma intensidade de trabalho vai ter uma frequência muito maior, uma frequência cardíaca, uma frequência ventilatória, o grau de estresse é muito maior, né? Então, nessa reflexão, o que eu tenho que pensar é o seguinte, se eu tenho músculos ruins, minha frequência relativa para a mesma carga de trabalho é maior, meu trabalho ventilatório é maior e eu não devo deixar isso acontecer. Por quê? Porque senão o paciente tem um risco, um limiar de eventos mais precoces. Então, trabalhar músculo significa diminuir o estresse sobre o coração, diminuir o estresse sobre a ventilação. E aí, é a mesma lógica. Não podemos deixar os músculos piorarem. E voltamos para a quarentena. Quando eu penso em quarentena, a gente sabe que o repouso, desde 93, quando eu estava na faculdade, se falava a mesma coisa. Uma pessoa que fica em repouso perde a capacidade de geração de força em 10 a 15% por semana. Isso não é pouco. Se você pensar que nós estamos entrando no 4º mês de quarentena, essa limitação é extremamente importante. E o imobilismo, por outro lado, leva a uma perda ainda maior. E nós temos muitos idosos que se tornam praticamente imóveis na quarentena. Isso é muito ruim. Então a gente tem que refletir nisso. Você vê uma imagem aqui que mostra claramente na ressonância magnética a perda do quadríceps em vários pacientes que estão aqui imóveis. E você vê a substituição do tecido muscular por tecido gorduroso. Então, você compara uma coxa de uma pessoa de 21 anos com uma coxa de um idoso de 63. Esse cara já tem uma reserva muito baixa. E na hora que você manter ele em quarentena, ele vai perder mais ainda. E aquele cara que levantava e andava e agora não anda mais. Então, o exercício tem que fazer parte desse paciente. Porque, de novo, se ele perde massa muscular, imagina o estresse que ele vai ter cardiovascular e ventilatório para compensar a perda de músculo. Isso é muito importante. E o idoso frágil se compromete
compromete demais. Ele vai ter uma série de fatores que vão associar com ele a limitação à vida, literalmente. E um deles eu quero chamar a atenção, essa perda de peso não intencional, essa caquexia. É um fenômeno importante que leva à mortalidade precoce e uma das definições é essa, uma perda de peso não intencional de pelo menos 4,5 quilos em um ano. Isso tem acontecido demais, aconteceu com meu pai agora, que pegou uma pneumonia lá em São Paulo e perdeu a capacidade de ambular, está fazendo fisioterapia para ver se volta a andar, porque ele já tinha uma reserva baixa com a pneumonia, perdeu a capacidade de marcha, está andando com muito sofrimento, não levanta mais sozinho. E quanto mais frágil, mais ele morre. E essa mortalidade é aumentada assim. Você tem scores de fragilidade, nós temos vários aqui, e quando você vê cada ponto a mais, aumenta a chance de óbito em 1,17 vezes. Isso não é pouca coisa, né? E se a perda acontece de maneira rápida, e vocês viram 10 a 15% por semana, a recuperação é muito lenta, 3, 4 vezes o prazo. E isso se você conseguir recuperar, porque a gente sabe que a perda acontece, mas para voltar é muito difícil e fica essa reflexão aqui. Então, essa introdução para chamar a atenção de vocês para a prescrição de exercício em si, para a gente poder discutir aspectos que são fundamentais para a gente poder prescrever em consultório o exercício e ver que é mais possível do que você imagina. Então, vamos pensar sempre depois da alta. Nessa aula, eu não vou dar enfoque à fase 1, a fase de reabilitação intra-hospitalar. Nós vamos falar para aquele momento que o paciente recebeu alta, o seu médico assistente falou, vai embora, que você está bem. Você internou porque você estava mal e agora você está bacana. Mas, o que eu falei mais cedo, você precisa ter o norte claro de que esse paciente precisa ser encaminhado para a reabilitação. Isso me deixa muito chateado no dia a dia das conversas, em que as pessoas falam assim, pois é, eu mandei, mas o paciente não tem dinheiro, é o convênio, ele só vai pelo convênio, então tudo bem. Se você assumir que esse é o caminho, que não dá, né, se você não botar essa ênfase como se fosse uma parte importante da sua consulta, do tipo assim, olha, o paciente precisa, você tem que fazer. Você vai gastar R$300 por mês com isso? É melhor gastar esses 300 do que assinar a TV a cabo. Porque TV a cabo vai lá. Né? Agora, isso não. Isso ele consegue mudar o desfecho da vida dele e tornar a vida dele mais interessante. Se ainda você pensar do ponto de vista imunológico, o que nós estamos vivendo é uma discussão, né, no aspecto de voltar até a quarentena aqui em Goiânia, no lockdown, e aí vocês vejam os dados da literatura clássica, e veja, de 94, o exercício moderado diminui o risco de infecção respiratória, e nós estamos falando aqui especialmente das infecções virais. Então você começa a pensar, fazer exercício protege, ficar sedentário aumenta o risco, e por outro lado, pesar a mão numa intensidade muito alta aumenta ainda mais. Então, se você quer manter o sistema imunológico do seu paciente ativo para ele encarar o coronavírus, vamos supor que uma gotícula entrou nele, tudo bem. Se ele tiver treinado ativo, ele tem proteção. Mas se ele não tiver, tudo bem. É mais um fator para ele se complicar, porque a carga viral para ele vai se replicar mais rápido, ele vai ter menos defesa, e isso é um baita de um outro problema. E aí vem outra reflexão que eu acho que cabe a gente mencionar. Nós estamos numa época pandêmica que temos discussão entre política e assistência, e a OMS se posicionou fortemente no dia 16 de junho contra o uso de máscaras para a prática de exercício ao ar livre. Ela deixou muito claro que a melhor coisa é você ter o distanciamento de 1 metro e que a máscara, indiscutivelmente, pessoal, aumenta o trabalho metabólico do indivíduo. É a mesma coisa quando a gente faz o teste ergométrico de máscara. Você achar que aquele teste vai ter o mesmo tipo de intervenção que o teste ergométrico teria sem a máscara, é uma coisa extremamente lógica. Já está provado e bem documentado que aumenta a reinalação de gás carbônico, diminui a FO2 do ar inspirado de 21 para 17, 16%. O CO2, que é 0,03 no ar inspirado, pula para 3%. Então, são 10 vezes mais gás carbônico sendo reinalado, menos oxigênio na casa de 25% a menos. Isso além do trabalho muscular, que vai ser aumentado de acordo com o tipo de máscara. Você vai sequestrar sangue para a musculatura respiratória em detrimento do músculo esquelético, porque você vai tentar se manter ventilando ao invés de se manter correndo, e você vai ter o limiar de fadiga muito precoce, além do que a hipertermia, a boca é um dos principais mecanismos de perda de calor. Se o cara está de máscara correndo na esteira, ele vai ter uma tendência, no exercício de 50% do máximo, ele já começa a reter calor, e essa maturação da temperatura faz com que o indivíduo tenha um risco de lesão muito maior e, sem dúvida, do ponto de vista enzimático, fadiga precoce. Então, veja, eu não estou dizendo que a pessoa não deva usar máscaras, mas eu estou dizendo, sim, que a pessoa que sai de casa para fazer exercício olímpico, ela vai com a máscarazinha até o parque,
tira a máscara e se mantém lá no meio do gramado ou na periferia, com 1 metro de distância do coleguinha, ele não está errado pela OMS. E aí nós temos a discussão entre a política e a assistência. Então, fica a reflexão, porque algumas dessas pessoas podem ter uma coronária relativamente limítrofe, relativamente baqueada. Aí ela vai fazer isso com a máscara, o trabalho cardiovascular vai ser maior. E aí vem um evento. E aí a culpa foi do exercício. E aí a culpa foi da má estratificação de risco ou da indicação das coisas, como a gente vê assim, de uma maneira muito emocional e pouco técnica. E máscara é uma delas. Eu tenho advogado isso, né? Eu cruzei com o Álvaro no zoológico um tempo atrás, eu estava sem máscara correndo e ele gritou para mim, cadê a máscara? E eu já sabia disso aqui. E ele me criticou. Ele estava de máscara, tudo bem, eu não estou falando que ele está errado nem que eu estou certo. Mas a questão é, de acordo com a intensidade do trabalho, a máscara se torna praticamente proibitiva e eu estava ao ar livre. E hoje em dia, isso é uma complexidade para a gente discutir no final da aula. Se eu pensar em fibra muscular, pessoal, para prescrever exercício não dá para não saber músculo. E aí que vem a nossa especificidade das profissões. Então, cada um se resolve focar e estudar alguma coisa com propriedade. Algumas das propriedades passam pelo sistema cardiovascular, ventilatório e muscular. Né? O profissional de reabilitação estuda muito essa interação entre as 3 variáveis e a prescrição de exercício tende a ser acurada. Eu não estou dizendo que os outros não possam prescrever, estou dizendo que para você fazer uma boa prescrição tem que saber direito como funciona. E é cheio de detalhes, eu não vou entrar no mérito agora, mas do ponto de vista de base, que é um dos temas da aula, é importante saber que existem fibras vermelhas de resistência à contração lenta e fibras brancas de força que têm contração rápida e fadiga precoce. As fibras vermelhas duram bastante para fadigar, as fibras brancas têm fadiga precoce. E quando a gente faz exercício, a gente vai ter uma interconversão de metabolismos para poder ver como essas coisas acontecem. Basicamente é assim, o exercício leve demais usa fibras especialmente as vermelhas, que têm resistência, e os exercícios de maior intensidade não deixam de usar as fibras vermelhas, mas passam a recrutar numa proporção extremamente importante as fibras brancas, que são glicolíticas anaeróbias. Como consequência disso, você tem uma maior formação de lactato, o seu pH tende a cair, você tem uma carga de hidrogênio maior no seu sangue e a fadiga vai ser uma das consequências disso. Então, é por isso que ninguém aguenta ficar fazendo muito esforço por muito tempo. Metabolicamente, você tem uma limitação funcional. E a prescrição de exercício significa encontrar a mágica para não deixar o paciente só aqui, fazer com que ele seja capaz de suportar esse tipo de estresse eventualmente e treiná-lo nessa região a maior parte do tempo para que ele ganhe tolerância aeróbia e ganhe força também. Então, a ideia é que a gente possa fazer essa mágica, de deixar ele não só em baixa rotação, fazer o momento em que ele tiver que suportar uma alta rotação para poder fugir de um cachorro que está correndo atrás dele, que ele possa fugir sem infartar. E para conseguir isso, vai ter momentos que ele vai treinar mais perto dessa intensidade, vai ter momentos que ele vai treinar mais perto dessa. Nós vamos ter que periodizar a intervenção, não é sempre o mesmo exercício, tem que ser reavaliado para a gente poder fazer a mágica do benefício. Por quê? Se eu pesar demais a mão, fica muito claro, a literatura clássica mostra isso. Quanto maior a intensidade do esforço, maior a síntese de lactato, mais ácido é o seu pH, e você veja a concentração de lactato no sangue chegando a 30, 35 milimol, né? Quando eu penso por litro, isso não é pouca coisa, né? Então, uma acidez extremamente grande no exercício de alta intensidade. Tudo bem, a gente não quer que ele forme essa carga ácida dessa intensidade, mas a gente quer que ele tenha um estresse metabólico. O estresse metabólico é fundamental para que haja adaptação. Se não há estresse, a adaptação não é adequada. E dentro dessa prescrição, pessoal, eu gosto muito de gráficos como esse que mostram, veja, eu posso fazer exercício leve e quando eu começo a recrutar as fibras brancas, eu começo a aumentar a carga, por exemplo, de lactato. E essa concentração tende a subir, ainda não de maneira exponencial. Mas chega um momento em que eu passo do meu segundo limiar ventilatório, que a gente chama de limiar anaeróbio, e a partir daí sim, o acúmulo de lactato é muito maior do que a sua capacidade de remoção e tamponamento. E aí você não tem como tolerar isso, vai ter fadiga. Você pode aguentar por um período. Então, de novo, se eu vou prescrever, só aqui não é bom, embora deva fazer parte do treinamento. Só aqui já tem adaptação, mas esses limiares se alteram com o treinamento, eu preciso reajustar. E trabalhar em alta intensidade o tempo todo, sem dúvida, não é um bom caminho. Essa é a minha opinião e eu vou justificar por que em breve. Sem dúvida, se eu vou prescrever exercício, então, um bom profissional tem que prescrever baseado nas fases do esforço. A fase 1, que é de aeróbia, tem o predomínio de fibras vermelhas, oxigênio sobrando no meu corpo. A fase 2, que é uma fase que a gente chama de anaeróbia compensada, eu tenho aumento da formação de lactato, por outro lado, eu estou usando meus tampões ventilatórios, tampões químicos, se eu ficar longa duração, os tampões renais, para me dar tolerância
a esse exercício, e a fase 3, que é a fase anaeróbia descompensada, em que o indivíduo não consegue suportar longos períodos, porque, como eu disse, o consumo de oxigênio é extremamente alto, a produção de gás carbônico maior ainda, e aí você tem uma dificuldade muito grande para poder se manter em homeostase fazendo exercício. Tudo isso passa pela bioenergética. Então, se eu fosse simplificar o ciclo de Krebs para todos aqui, a ideia seria: o exercício que é tolerável, ele queima bastante gordura, queima um pouquinho de carboidrato e tenta poupar o máximo que ele puder as proteínas, na ideia de que essas proteínas são fundamentais para a síntese proteica e proliferação celular, para manter você se regenerando. Se eu faço exercício mal prescrito, por exemplo, eu posso aumentar o risco de deaminação proteica, ou seja, ao invés de causar ganho de músculo, eu posso entrar em overuse, overtraining e causar proteólise. Por outro lado, se eu trabalho leve demais, o meu gasto metabólico é muito baixo. Eu queimo gordura e a gordura é extremamente rica em energia. Então eu fico queimando um pouquinho de gordura, mobilizo um pouquinho, mas aí chega em casa, toma um café, come um pãozinho, já botou tudo de volta e um pouquinho a mais. Então você tem que saber dosar a intensidade para queimar um pouco de glicose, e vocês vão ver por que já quando a gente for discutir ergospirometria, para queimar um pouquinho de gordura e saber quando estressar, quando não estressar, buscando sempre poupar as proteínas e estimular a síntese proteica para que ele tenha a chance de ganhar resistência, força, função. Então é toda uma lógica aí de interconversão. Você veja aqui, se você pesa a mão, você entra numa via glicolítica anaeróbia que sintetiza lactato. Se você ficar leve demais, você fica muito na beta-oxidação e também não tem tanto benefício assim, né? Então a gente tem que saber dosar essa pílula para preservar a musculatura e manter uma boa queima calórica, eventualmente tendo que queimar um pouquinho de glicose para formar um pouquinho de lactato e ter o estímulo metabólico da adaptação. Aqui um exemplo, pessoal, já nem é mais tão atual, é de um livro de fisiologia chamado McCardle, mas veja o dado aqui, ó. Quanto maior o exercício, como eu já disse, maior a síntese aqui de ácido lático. Hoje a gente prefere dizer que a síntese de lactato é aumentada. Você vê nesse exemplo aí o piruvato adicionando a hidrogênios aí para dar origem a lactato, e aí nós temos profissionais aqui no grupo que poderiam até entrar nessa discussão depois. Não é o foco para hoje. Por outro lado, veja que dado interessante. Se você faz exercício, por exemplo, estava correndo no parque, e isso é real, você tem uma síntese maior de substâncias ácidas, e se você para de uma vez, esses ácidos ficam no seu corpo. Então, uma das primeiras recomendações é, e esses ácidos que ficam em você aumentam sensibilidade nociceptiva, por exemplo, você sente mais dor tardia. Um dos mecanismos é essa percepção aumentada pela acidez. Então, uma recomendação para todos. Se o cara fez um exercício bacana, ao invés dele parar de uma vez, entrar no carro e ir embora, o ideal seria ele fazer uma recuperação ativa, porque com a recuperação ativa você consegue oxidar um pouco do ácido do seu corpo de volta, por exemplo, para piruvato, e consegue colocar esse ácido, que seria, entre aspas, tóxico para você, para o ciclo de Krebs. E aí você consegue voltar a ter síntese proteica e remover um pouco do hidrogênio que está ligado à acidez. Então, uma recomendação para os seus pacientes é, quando terminar o exercício, não para de uma vez, desacelera, fica um tempinho lá, para poder, literalmente, oxigenar um pouquinho mais a musculatura, remover os metabólitos, como o gás carbônico, o ácido carbônico, e deixar aquele músculo mais pronto para suportar uma próxima sessão. Isso aqui fica muito claro. Se a pessoa faz uma recuperação ativa, você consegue reduzir um pouco dos ácidos de volta para o seu metabolismo aeróbio. Isso ajuda você no retreino. No dia seguinte, você consegue treinar melhor se você fizer uma recuperação ativa. Ou seja, ao invés de sentar e ir embora, continua andando, batendo um papo para oxigenar teu corpo um pouquinho melhor. Vamos passar pela espirometria, pela ergospirometria, só com alguns conceitos básicos. Claro que em 50 minutos eu não tenho a pretensão de ensinar toda a interpretação para todos aqui, mas a ideia é a seguinte: na ergospirometria eu consigo ver o oxigênio que entra, o gás carbônico, né, que entra e o nitrogênio que entra. Eu consigo controlar o gás inspirado e consigo ver o gás que eu expiro. E a partir dali eu consigo dosar essas concentrações de oxigênio e gás carbônico, e a partir dessas concentrações eu consigo estimar qual é o substrato energético que está sendo queimado, se eu estou queimando mais gordura, se eu estou queimando mais glicose. O ideal, quando eu faço uma prova de esforço, um teste de esforço, é que eu consiga levar esse paciente ao máximo que ele tolere, né? E muitas vezes acontece isso no exame convencional feito no teste ergométrico. Coloca-se o paciente com uma intensidade muito alta, esse paciente chega até uma frequência cardíaca máxima, mas esse paciente não tem tempo esse paciente não tem tempo de vivenciar
todo o processo metabólico da transição do sistema creatino-fosfato, glicólise anaeróbia, glicólise aeróbia, beta-oxidação, né? Eu tenho que respeitar essas fases no teste. E daí a escolha de um bom protocolo é fundamental. Você sabe que você colocar um protocolo de Bruce para uma pessoa muito frágil, ela vai cansar em 3 minutos, 4 minutos, ela pode até chegar numa frequência máxima, mas muitas vezes essa travada no teste é motivada pela fadiga periférica. Lembra, o músculo limita muito da função. Então, um bom teste, eu sempre falo isso, ele é feito para durar entre 7, 8, 12 minutos no máximo. Você tem que saber prescrever o protocolo correto para tentar atingir o VO2 e poder, mesmo no teste ergométrico, ter um VO2 estimado. Você quer enxergar o VO2 porque ele é um baita marcador, o VO2 máximo, né? Ele é um baita marcador de sobrevida, inclusive, de função, de estimativa de longo prazo. Então, fica essa dica que os testes devem sempre ser máximos. E você veja que a gente consegue fazer teste ergospirométrico até em criança. Então, essa é uma outra questão. É um teste que pede uma minúcia muito grande e nem todo mundo é pronto para interpretar esse teste. Quem pega na mão sabe, ele é cheio de variável, ele assusta. E esses testes, se você confia só no laudo que sai do computador, o laudo erra muito. Então, tem que ter um profissional que recheque todos os dados. Os dados passam por essas variações limiares. Eu consigo ler a porção alveolar de oxigênio, a porção que eu estou expirando de oxigênio, os aumentos da ventilação, a porção alveolar de gás carbônico, o volume de CO2 expirado, a ventilação de novo, para encontrar o primeiro limiar, que é o limiar anaeróbio, né? A gente chama de primeiro limiar ventilatório, a transição do aeróbio para o anaeróbio compensado, e o segundo limiar, que é quando a gente passa para a fase anaeróbia descompensada. Do ponto de vista prático, eu não quero que o paciente fique longos períodos aqui, mas de vez em quando ele tem que flertar com isso aqui, porque a vida tem desafios e a gente tem que saber colocá-lo sob estresse. O limiar ventilatório é dado por esse tipo de padrão, pessoal. Então, você tem as variáveis, por exemplo, a verdinha de ventilação. Você veja, quando eu passo para o meu limiar, há uma tendência a um aumento que fica mais pronunciada ainda no segundo limiar ventilatório. Você consegue perceber muito bem o oxigênio e o gás carbônico, e você vê que, a princípio, o oxigênio está acima, e quando você passa para o primeiro limiar, o gás carbônico começa a ganhar dele, porque você tem um uso maior de substrato de glicose, e a queima de glicose é extremamente formadora de gás carbônico. O sistema e o profissional da fisiologia conseguem enxergar essa transição para ver qual é o limiar. E aqui você vê um exemplo muito bacana, que o teste me mostra, por exemplo, o que a gente chama de RQ ou RR, né? O quociente respiratório. Eu consigo ver a transição de um metabolismo para o outro e ver o aumento da ventilação. Como essa transição? Vamos falar um pouquinho de quociente respiratório. O quociente respiratório é feito pelo CO2 produzido, corrigido pelo oxigênio consumido. Então, para você ter uma ideia, com esse quociente respiratório, com essas variáveis gasosas, eu consigo ter uma ideia se eu estou queimando, por exemplo, mais gordura, que é o que a gente queima em repouso, em baixa rotação. Você vê que o quociente respiratório da gordura é 0,7. Eu tenho mais oxigênio disponível do que gás carbônico sendo formado. E conforme eu vou aumentando a intensidade do esforço e começo a recrutar fibra branca, fibra de força, eu vou começar a fazer muito de glicólise. E a glicólise começa a ter uma formação de gás carbônico mais importante. Então, um dado do teste ergospirométrico, por exemplo, você pega um teste que tem um quociente respiratório menor de 1, potencialmente esse teste não foi máximo. O teste máximo vai ter que ter um quociente respiratório acima de 1, significando que você fez um baita de um esforço, usou bem as fibras de força, e aí você começou a queimar bastante glicose, formar bastante gás carbônico, e isso é lido facilmente. E às vezes a gente tem isso, e no teste ergométrico convencional, às vezes essas fases não são medidas. Então há uma limitação para que eu possa ver metabolismo. Mas do ponto de vista de prescrição de exercício, olha, é super tranquilo usar o teste ergométrico, eu vou mostrar isso para vocês. Mas para te dar uma ideia, então, quando sai o laudo disso aqui, a gente gera a cada 30 segundos, e o profissional da fisiologia é um papel que lá em São Paulo eu fazia muito quando eu estava no INCOR, a gente fica analisando essas curvas dado a dado para ver onde é que estão os limiares e confirmar se o computador errou. E vou te contar, se você confia no laudo que sai do sistema, a probabilidade de erro é de 50% mais ou menos. Mesmo softwares modernos erram muito, tem que ser rechecado. E se você não faz isso com cuidado, a coisa não anda bem. Então tem muitos laboratórios em São Paulo que fazem o quê? Ter o médico, o cardiologista fazendo exame e ter o profissional de fisiologia fazendo a parte da ergospirometria, e os dois juntos dão um laudo. O profissional do exercício na parte metabólica, o profissional médico na parte cardiológica, e os dois discutem o caso. Esse é o mundo ideal, aquela interação multidisciplinar. Ele, como eu falei, ele vai me dar dados como esse, eu consigo estimar o VO2 máximo, a transição do aeróbio para o anaeróbio compensado e depois para o descompensado, o quociente respiratório, a ventilação, e do ponto de vista prático, eu consigo então enxergar
o limiar anaeróbio, onde eu tenho uma porção alveolar de oxigênio diminuindo, ela começa a aumentar naquelas curvas que eu mostrei, o VVO2 caindo, ele começa a aumentar e muda-se o slope, o CO2 começa a se aproximar do oxigênio. O software capta isso, você confirma isso e dá o laudo do primeiro limiar. Já vou antecipar, é aqui no primeiro limiar que você começa a ter a maior parte dos benefícios do exercício. Se você só trabalha abaixo do primeiro limiar, um pouco desse benefício se perde. Então, você tem que saber enxergar esse primeiro limiar. E isso é muito tranquilo de ser obtido, mesmo num teste submáximo, você consegue achar o primeiro limiar. E aí, já para a reabilitação, já está ótimo. Se você não quiser pegar um paciente mais idoso e botar ele carregando pedra lá até o final, se você achar o primeiro limiar, já está muito bem garantido para poder prescrever exercício. E o ponto de compensação respiratória, ou o momento em que você perde a compensação, você vê, eu tenho uma porção alveolar de gás carbônico que estava subindo, começa a cair, um VVO2 estava baixando, começa a subir, e um incremento importante da ventilação. E eu consigo estabelecer esses dois limiares, e quando eu tenho os dois limiares, eu consigo prescrever pela frequência, porque eu tenho o eletrocardiógrafo instalado junto. Então, eu sei, para esse paciente eventual aqui da minha época de INCOR, você vê o primeiro limiar em 126 batimentos e o segundo limiar em 148. Então, qual que seria uma boa prescrição? Eu vou trabalhar nos primeiros dias em adaptação abaixo do primeiro limiar para acostumar as engrenagens desse paciente a ficarem azeitadas e tolerarem o esforço. E num segundo momento, quando ele estiver mais adaptado, essa primeira fase, na minha prescrição, leva ao redor de 2 a 3 semanas, ele começa acostumando o corpo dele a fazer exercício e depois ele começa a flertar com o primeiro limiar. E a partir dali eu vou aumentando. Por exemplo, no segundo mês, entre 126, nesse exemplo, e 130. Depois eu vou jogando ele para 135, 140. No terceiro, depois eu volto ele um pouquinho para poder periodizar, dar o estímulo metabólico. Depois eu pulo ele para 148 e vamos jogando com esses limiares e reavalio esse paciente frequentemente. É importante, como é numa academia. Por que o personal, teoricamente, funciona bem? Porque ele te acompanha de perto e vai te desafiando a cada sessão. Se você vai para a academia, pega aquela ficha que o professor da sala de musculação faz e só confia nela, o seu estímulo metabólico se perde. Então, é necessária a reavaliação. Não adianta encaminhar o paciente para o meu consultório, eu fazer uma prescrição e achar que isso acabou. Não é assim. Ele vai ser reavaliado, preferencialmente quando ele voltar, peça para o seu paciente um novo teste ergométrico, né, para que eu possa reavaliar as respostas dele. Se tiver um ergospirométrico bom, embora eu tenha um certo receio dos testes ergospirométricos feitos, por exemplo, em Goiânia. Nem todos eles, os que eu peguei na mão, têm laudos muito fidedignos quando você olha para a resposta metabólica e para a interpretação desses dados. Eu fico muito preocupado com isso. E ainda, como eu falei, a curva de aprendizado de interpretação disso é uma curva difícil, é uma curva longa, que demanda atenção. Para prescrever exercício aeróbio, que eu acho que é o principal, entender isso, pessoal, exercício aeróbio é a base. Se a pessoa puder fazer isso, ótimo. Puder complementar com o resistido, excelente. Mas você quer fazer pelo menos uma coisa, bota o cara treinando aeróbio direitinho. Para prescrever, é lógico, no cardiopata, a interpretação do teste ergométrico é fundamental, das provas isquêmicas, eu quero ver a alteração eletrocardiográfica ou sintomática, normalmente o infra de ST é a manifestação mais comum. Então, o profissional de exercício, o profissional médico, todos vão ter que interpretar esse eletro e é um problemão, porque a gente sempre fala isso, quando vem o teste ergométrico, vem o teste positivo para isquemia, mas não me fala onde, em que momento, em que fase. E aí, para prescrição, isso fica sendo uma porcaria. Então, para os cardiologistas que estão assistindo, é importante ao teste que você manifeste a positividade foi em tal frequência, imprima o eletro, a gente sabe que é difícil imprimir, a gente tem que fazer o paciente parar, mas é importante que você tenha essa curva registrada para poder documentar até o efeito. A gente estava discutindo outro dia, não aqui, mas assim, se eu tenho um infra, será que eu consigo, com o treinamento, diminuir esse infra? Será que eu, melhorando a perfusão desse coração, eu consigo fazer com que aquela alteração isquêmica da doença crônica estável, ela consiga melhorar? E esses parâmetros são interessantes para ver, né, os milímetros em si. Então, em relação à linha de base, é importante investigar as alterações. Normalmente, o que eu vou ter é o infradesnivelamento, e os senhores sabem isso melhor que eu, como interpretar. Teste é importante para o cardiopata? É importante, é fundamental? Depende do cardiopata. Porque se você colocar barreiras para o cara fazer exercício, é só mais um motivo para ele não fazer. Então, de acordo com as prescrições, com a avaliação, o exercício de intensidade leve para moderada consegue ser feito muito tranquilamente. Mas as entidades sempre recomendam, faça teste ergométrico, para ver potencial arrítmico, para ver a frequência máxima que ele atingiu, e aqueles cálculos indiretos são outra porcaria, 220, 208 menos a idade, não é um bom caminho. Você tem que saber prescrever para que ele dure o tempo correto. Isso é a diretriz mundial.
principalmente quando eu penso em reabilitação, pensar nos pacientes mais graves. Esses, sim, vão precisar de um cuidado especial. Então, quem teve parada cardíaca, tem uma fração de ejeção muito baixa, 35% ou menos, está com CDI, deveria estar pelo menos, né? Quem tem uma incapacidade funcional muito forte, uma fragilidade muito forte, ele aumenta o risco dele e precisaria até ser monitorado. Agora, a maioria absoluta dos pacientes que a gente atende no hospital, inclusive os que internaram, não precisam de uma monitorização muito precisa. O exercício é extremamente seguro e isso é importante que se saiba também. Não seja restritivo, seja liberal para o exercício. A chance de acontecer alguma coisa é muito pequena, né? Muito pequena. E se for para acontecer, quando for essa chance pequena, baixo risco, o risco intermediário, esse paciente já tem o evento no banheiro, né? Fazendo um esforço lá para defecação, tomando banho. Então, ou namorando, que é o que acontece mais, né? Então, essa reflexão é muito importante. Prescrição sempre é o mesmo caminho. Se eu tenho um teste ergométrico, um dos cálculos para o cardiopata mais adequados é pela frequência de reserva. E isso não vai mudar. A gente não recomenda hoje as fórmulas indiretas e o teste de esforço é uma maneira muito eficiente de me dar a frequência máxima do paciente. Eu vou corrigir a máxima, pelo menos o repouso. Pode ser o repouso de consultório mesmo, o paciente com 5 minutos em repouso já tem uma frequência estável para você poder prescrever, de 5 a 15 minutos, é como eu vou avaliar sinais vitais na minha consulta. Nunca é no começo, é mais no final, que já quebrou o estresse da consulta, ele já está ambientado e eu consigo ver os parâmetros cardiovasculares. Se tiver um holter e você pega a frequência da manhã, ok, a pré-despertar é uma outra alternativa, mas você não precisa disso, a verdade é que você consegue fazer isso de uma maneira bem tranquila usando o cálculo indireto, né? E a prescrição feita pela frequência de reserva, como vocês estão vendo aqui. Normalmente, lá no Instituto do Coração, a prescrição é feita quando o cardiopata é negativo ou positivo de saída, com 50% a 70% da frequência de reserva, aquela fórmula que eu mostrei, e usando no teste positivo a frequência máxima como frequência de positividade. Então, pego um exemplo aqui, um senhor de 52 anos com o teste negativo, eu vou fazer a máxima menos o repouso, 50 mais o repouso, e eu vejo a primeira frequência em 122 e a segunda em 141. Isso aqui seria o primeiro limiar, isso aqui seria o segundo limiar. O que eu faço? Então, nos primeiros 10, 15, 20 dias, ele trabalha flertando aqui para menos, para poder adaptar ele. Depois eu coloco ele na intensidade mais adequada, entre os dois limiares, e vou jogando com isso, reavaliando esse paciente entre 3 e 4 meses, numa realidade de consultório, é o que eu tenho feito. Embora seria ideal, e é o que acontece, eles me chamam no WhatsApp, eu consigo interagir e ir desafiando eles nos microciclos de periodização. Mas é uma forma simples que funciona muito bem para o paciente cardiopata. E se você pensar nesse paciente aqui com teste negativo, tranquilo. Pega esse outro exemplo. Ele teve um teste positivo em 131 batimentos. Aí a positiva fica sendo a do teste. A do teste, menos repouso, 0,5 mais repouso. E eu tenho uma frequência entre 104 e 115 batimentos. Eu faço duas contas para achar a margem de segurança para esse paciente treinar. Isso é o que é feito no INCOR, na unidade de reabilitação cardiovascular. Eu acho que é uma unidade muito tradicional, que tem muita evidência científica que fortalece esse tipo de prescrição. E depois, quando ele vai se treinando, a gente pode aumentar isso aqui para 0,6, 0,8, dá para intensificar um pouco isso. Embora com o treinamento vai mudar a frequência de repouso, a frequência máxima não muda, mas normalmente você vai poder, eventualmente, remover um pouco do beta-bloqueador, muda a resposta cronotrópica e coisa do gênero. Agora, se você não sabia disso e faz uma prescrição usando a máxima, você vê que na frequência de positividade, uns 104 a 115. Se você usa a máxima do teste, você coloca o cara de saída em 129 e 149. Ou seja, por que é importante informar no laudo qual é a frequência de positividade? Porque eu consigo fazer uma prescrição mais correta. Senão tem um risco muito grande de colocar o cara numa intensidade muito alta. Aí o risco aumenta, né? O risco numa academia convencional, por exemplo. Então, sempre para quem faz teste aqui, por favor, coloca a frequência de positividade se ela acontecer. A gente teve ano passado no Acesso lançando esse livro, pessoal, e aí outra recomendação fundamental, né? Quando a gente fala de cardiologia do exercício, atividade física no mínimo 3 vezes por semana. No mínimo, não dá para ser menos que isso. Então, no mínimo 3, a meta é chegar a 150 minutos por semana, né? Quanto mais separado isso, legal, mas no mínimo 3, tenha isso muito claro. O cara te falou que faz 2, né? Melhor que nada? Tudo bem, é melhor que nada, mas é pouco, né? Então, vamos botar na tua cabeça 3 vezes por semana e a intensidade é aquela que eu mostrei. O teste ergométrico é uma boa alternativa, não é a única. Porque exercício bem prescrito, eu sempre mostro essa figura porque eu gosto muito dela. Nesse outro exemplo, pacientes coronarianos que tinham teste positivo, tinham
a frequência sintomática, o limiar isquêmico, e eles trabalhavam a 75% do limiar isquêmico na frequência cardíaca. Então, supondo, eles tornavam isquêmico ao 100, a prescrição dele era de 75% da frequência de sintomas. Vocês vejam aqui, são formas diferentes de chegar numa prescrição. E quando eles trabalharam nessa intensidade, 75% do limiar isquêmico, você vê o efeito, eu sempre gosto muito disso. Esse mesmo paciente, depois de um período de 1 ano de treinamento, revascularizando de maneira importante, né, a sua parede inferior do coração. Se o Jorge estiver aí, ele fica satisfeito de ver esse tipo de imagem, né, na medicina nuclear. Então, é uma lógica extremamente interessante para você pensar numa prescrição de outra hipótese. E aquela reflexão que eu falei do teste. Não é incomum eu mandar uma carta no meu consultório dizendo, olha, faça um teste máximo. Para prescrição de exercício, para ajustar o treino e segurança, eu peço um teste ergométrico máximo, buscando que se atinja o máximo de tolerância possível, que seja realizado na vigência de todas as medicações. Teste para prescrição é diferente do teste diagnóstico. Eu quero ele tomando tudo que ele tomar. E se ele mudar a dose do beta-bloqueador, eu preciso ajustar isso também no meu teste. O ideal é repetir a prova funcional. Se você ajusta as doses do seu paciente, ele está no programa de reabilitação, repita o teste de esforço. Tem na diretriz, tem indicação, e você deve calibrar a resposta cardiovascular, porque ela vai mudar, tudo bem? Então eu peço muito, olha aqui, ó, em caso de positividade, coloque a frequência correspondente, sendo impresso o ECG no momento, para a gente poder ver. Sempre é legal ver as alterações com o decorrer do treinamento. E aí você veja um exemplo feito no nosso hospital, que eu sempre gosto de mostrar. Veja que esse paciente fez um teste, tinha um déficit cronotrópico importante, mas o cardiologista referiu um cansaço intenso e desconforto aos 6h26. Esse paciente tinha uma queixa de dor epigástrica e é por isso que eu pedi um novo teste para ele. Né? Uma área já eletricamente nativa lateral, uma alteração difusa de repolarização, era um coronariano já com revascularização e angioplastia prévia. A gente consegue ver também a frequência de recuperação, você vê que ele diminui, eu quero ver uma baixada maior de 12 batimentos no primeiro minuto, o dele baixou 7. Veja um déficit cronotrópico importante, veja uma resposta hiperreativa, um paciente com uma fração de ejeção menor de 35%, né, um paciente coronariano com fração de ejeção baixa, isquêmico, e mesmo assim ele estava treinando sem nenhum tipo de orientação adequada. Né? Você vê que ele tem uma boa tolerância ao exercício, 8,4 metros, mas tem sintomas muito importantes. Se eu fosse usar esse teste para prescrição, eu tenho uma frequência de repouso e uma frequência máxima, a máxima de positividade. Ele vai treinar entre 84 e 92. Como a positividade vem no 100, eu poderia prescrever 10 batimentos abaixo do segundo limiar, do limiar isquêmico de 100. Então, eu vou trabalhar ele entre 84 e 90, com o frequencímetro, é o que ele vai fazer para mim e vai ter os benefícios, reajustando isso com o passar do tempo. Numa intensidade de 0,6, 0,8, porque ele já é praticante, não precisa começar com 0,5, 0,7. Então, reflexão para a gente ver prescrição. E prescrição pelo teste, então, é isso. Você tem um teste de repouso bem medido após um repouso relativo de 5 a 15 minutos. Você tem uma frequência basal, tem uma frequência máxima. Nesse teste, um teste positivo para isquemia, indiscutivelmente. Uma resposta hiperreativa de diastólica também. Suponhamos que esse paciente já foi tratado do ponto de vista cardiovascular, hemodinâmico, cirúrgico e não tem mais viabilidade cirúrgica. Ele tem o limiar isquêmico a 1,66. O que eu vou usar? 1,66 como frequência de prescrição. A máxima menos o repouso, a máxima de positividade, mais o repouso, ele vai trabalhar entre 122 e 140 batimentos. E aí eu tenho segurança, reavaliando e vejo o que eu quero ver no segundo teste daqui 3, 4 meses. O limiar isquêmico que apareceu 1,66, eu quero que esse paciente comece a aparecer o limiar isquêmico com 170, sinal que eu estou ganhando funcionalidade com ele. A ideia do treinamento é postergar o limiar isquêmico e dar, consequentemente, mais segurança para o paciente. Lembrar que nesse paciente uma opção sempre seria uma prescrição 10 batimentos abaixo do limiar isquêmico, ela é sempre muito bem-vinda pela literatura. Esse é um exemplo de prescrição que a gente faz no consultório. Então, veja, treinamento físico moderado. Para esse paciente que já era praticante, eu não preciso fazer aquele período pré-adaptação. Se fosse iniciante, 10, 15, 20 dias abaixo do primeiro limiar, flertando com o primeiro limiar, e depois disso ele vai ajustar naquela fase anaeróbia compensada. Então, veja o exemplo. Vamos autorizar com o polar entre 1,36 e 1,65, e a orientação sempre começa na manhã, passa um tempo na zona-alvo e desacelera na manhã. Então, o plano da prescrição é mais ou menos essa. Pensando na disponibilidade, veja aqui, ó, 4 a 5 sessões por semana. Ele tem uma orientação, essa cartinha vai para o professor de educação física, vai para o fisioterapeuta, vai uma cópia para o médico, para que ele possa também ter noção do que está acontecendo. Uma recomendação para todos em consultório, cardiopata ou não cardiopata, pessoal, é o talk test. Hoje, 2020, você não tem um teste ergospirométrico, o seu paciente não quer repetir o teste ergométrico, saiba o seguinte: quando esse paciente começa a fazer um exercício, né, e a fala dele se torna entrecortada, normalmente ele ultrapassou o primeiro limiar ventilatório. Então, o talk test tem uma limitação, tem uma
fidedignidade muito bacana com o limiar de lactato. Vocês vejam aqui, ó, ele estava aeróbio, se tornou anaeróbio compensado, o lactato começou a subir e eu consigo ver essa fase incremental, é o momento em que a fala tranquila se fala entrecortada. Então, esse teste é feito como? Por exemplo, no consultório. O paciente andando comigo, está na esteira do meu lado, e aí chega lá, a cada 3, 4 minutos, eu pergunto para ele, no finalzinho dos 30 segundos, como é que está você? Dou uma frase para ele ler e veja essa frase. Se ele, depois de ler a frase padronizada, eu pergunto, você conversa tranquilamente? Dá para você bater papo com ele e perceber que a fala ficou picotada. Se ele responde sim, o teste está muito fácil, abaixo do primeiro limiar. Se ele fala, não, mais ou menos, não tenho certeza, ele já está no primeiro limiar. Se ele fala, não consigo conversar, ele já está no segundo limiar. Então, você consegue ter uma ideia com o teste do primeiro limiar ventilatório, que é extremamente desejável. Você não precisa fazer a metodologia perfeita dele, mas observa, orientação de consultório. Eu quero que a senhora ande, mas não goste de bater papo. Se você consegue bater papo normalmente, o exercício está leve demais. Então, lembrar que eu quero monitorizar essa resposta ventilatória. Quem quiser mais detalhes depois do talk test, eu posso passar para vocês. Dá um exemplo clínico muito legal do grupo em que eu estudei lá em São Paulo, e vocês vejam, na pressão arterial, por exemplo, sempre matemática, emendando cola do Weimar semana passada, treinamento físico causa hipotensão pós-exercício bonita, né, pessoal? Em idosos, por exemplo, hipertensos. Diminui o volume sistólico, volume diastólico final, atividade simpática, como? 45 minutos numa bike a 50%, intensidade do primeiro limiar ventilatório. E veja a resposta na mapa, né? Você vê que ele, paciente que faz exercício aqui, ó, passa 24 horas com a pressão mais baixa do que o paciente que ficou sem fazer exercício no grupo controle. Então, se você quer controle pressórico, você vai usando 3, 4 fármacos, pensa que o exercício ia te ajudar muito e sempre ajuda, né? O exercício é fundamental para controle de pressão, quando bem prescrito. Nesse exemplo, 50% no máximo, publicado na JACC, né? Não é qualquer coisa. Então, a gente está falando disso. E na finaleira aqui, para a gente poder fechar um pouquinho, então o aeróbio, as formas de prescrever, claro, você vai trabalhar com um atleta, o ergo espirométrico é muito bem-vindo, ou um teste ergométrico muito bem feito, né? É importante que você tenha essa noção, e aí você vai ter muito mais tranquilidade para a prescrição. Para o resistido e o coronariano e o cardiopata, primeiro, musculação associada ao aeróbio é bem-vinda. Veja esse estudo, essa meta-análise, essa visão sistemática, você tem 330 mil pacientes seguidos por 8,8 anos. Comparado com não fazer exercício, só a musculação diminui em 21% a mortalidade por todas as causas. Se você associa musculação e aeróbio, 40% menos morte. Então, olha, o aeróbio é bom, a musculação é legal. Se você associar os dois, é o nirvana, é o mundo perfeito. E para prescrever treinamento resistido, os pacientes falam sobre isso no consultório demais, eu sempre falo, bato na mesma tecla. A gente não tem que deixar o paciente fazer muita repetição. O ideal é que ele faça poucas repetições e trabalhe com mais carga, porque você vai ter especificidades. No treinamento aeróbio, eu trabalho fibras tipo 1, tipo 2A, um pouquinho da 2X, as fibras de força pura. Na musculação, eu boto mais ênfase para força, justamente, para ele poder fazer as AVDs tranquilamente. Então, menos repetições, eu vou dar exemplo já, porque com as repetições eu tenho incremento da pressão. A cada contração e relaxamento, a pressão tende a subir. Então, eu quero essa frequência de repetições não tão alta. Aquelas coisas 3 de 20, isso não pertence a um paciente que a gente atende em consultório. O melhor é que ele faça menos repetições com mais carga, o que a gente chama de treinamento de força. Outra coisa importante é o intervalo entre as séries. O estudo aqui da Federal Fluminense mostra isso muito bem. Quando ele trabalha com 1 minuto de intervalo, chega na quarta série, a pressão dele já subiu 53 milímetros, da primeira para a quarta série, com 1 minuto de intervalo. Quando ele trabalha com 2 minutos, a pressão subiu só 38. Então, do ponto de vista de segurança cardiovascular, intervalos de 2 minutos entre as séries, né? Para a gente poder entender número de repetições, intervalos entre as séries, isso pode ir na sua prescrição, é bem-vindo. E aqui um exemplo do treinamento resistido, eu vou dar um zoom aqui, por exemplo, olha como ele é simples. Para a musculação, você pode fazer o que você quiser, desde 2 minutos de intervalo entre as séries e evite séries com mais 10 repetições. Preferência para carga maior e menos repetições. Por que a carga maior? O esforço é como você fazer musculação. Você pega muito peso, você não consegue fazer muita tolerância, você não tem muita tolerância, sua fadiga é precoce. Então, mais carga e menos repetições. Para o cara poder abrir uma janela, carregar um bujão de gás, pessoal, carregar o neto, né? Isso é importante. E depois você pode trabalhar a resistência de força também. Mas a ideia sempre é nessa faixa. 8, 10, 12 repetições no máximo, a gente tem especificidades diferentes. Eu deixo o aeróbio trabalhar com uma intensidade maior para poder trabalhar também as fibras de força lá quando eu boto mais intensidade, por exemplo, próximo do segundo limiar ventilatório.
Então, a musculação para membro superior é muito bem-vinda, para membro inferior também. Abdominal é exceção, você vai fazer muito mais repetições, porque não tem jeito, né? Então, dá um exemplo para vocês de discussão. E eu sempre gosto de mostrar essa prescrição para hipertenso do American Heart, que ela faz um resumo da obra muito interessante. Por exemplo, no aeróbio, entre 90 e 150 minutos por semana, né? Numa intensidade que vai na faixa moderada, entre o primeiro e o segundo limiar, usando a frequência de reserva. Vejam que no Encore, a gente começa com 50 a 70, chega entre 60 e 80, é o que tem sido feito recentemente, e há bastante tempo, uma metodologia já bem consagrada. E no treinamento de musculação, mesma coisa, ó, entre 90 e 150 minutos por semana, entre 50 e 80% de carga, então não são cargas levinhas, carga levinha não presta para musculação, 6 grandes grupos musculares, 3 séries de exercício por grupo muscular, 10 repetições por série é o que eles orientam. Então, 10 para menos. As minhas prescrições vão entre 6 e 10, de acordo com a força do indivíduo. São bons exemplos de como prescrever. Então, de novo, 90, 150 minutos por semana, faz parte, tem que fazer, tem que ter disciplina, né? Você tem que ter uma intensidade, tem que ter volume, frequência e tem que ter reavaliação. A mesma prescrição, aquela periodização clássica, perde o estímulo se você deixar o paciente 4 meses fazendo exatamente a mesma coisa. Tem de ter desafio, isso significa que o paciente tem que voltar para o consultório para ser reavaliado, né? Preferencialmente, quando você prescreveu, ele fez um teste, ele vai voltar, por exemplo, comigo, o ideal seria ter um segundo teste para ajuste de prescrição. É uma coisa que a gente gosta bastante, deixa a prescrição mais caprichada, se é que vocês me entendem. Tudo bem, pessoal? Então, nessa discussão aqui de 40 minutos, era isso que eu queria falar para vocês, Ana Beatriz e a Juliana, abrir para as discussões agora e, como sempre, é bom estar aqui com a gente na nossa casa, que é o Encore. Tudo bem, pessoal? Então, vamos parar aqui e vamos começar aos debates. Vamos lá, galera. Fiquem à vontade aí para suas colocações. Tem alguma pergunta? Deixa eu abrir o chat aqui para ver se... Ô, Juliano. Oi. Álvaro. Fala, Álvaro. Já que você citou meu nome aí, Opa! eu acordei hoje de manhã cedo, que eu sei que a sua aula é uma obra de arte, né? E parabenizar pela aula, foi excelente, gostei demais. E já que você citou meu nome, não é que eu estava preocupado com a sua máscara, não. Você estava 20 centímetros do seu colega de corrida. Primeiro que eu nunca chego a 20 centímetros de um homem, vamos deixar isso muito claro. Né? Já é Tá bom? mentira daí, que eu Mas jamais parabéns. chegaria a 20 centímetros. Nem sua eu já cheguei, acho que eu nunca te dei um Meio, abraço. meio metro, então. Abraço, parabéns, viu? Tamo junto, meu amigo. Alguém mais quiser falar alguma coisa? Adriano, não? Parabéns, Juliano. Muito boa mesmo sua aula, como sempre, dentro do esperado. Eu queria saber se você conhece, assim, ficou muito fácil, muito tranquilo de fazer esses cálculos e a prescrição do exercício. Isso para qualquer pessoa. O pessoal de academia também que acompanha, às vezes hoje, cada vez pessoas mais velhas, pode fazer tranquilamente lá o talk test numa esteira, enfim, usar esses parâmetros todos que você mostrou. Mas por outro lado, você conhece que hoje difundiu muito questão de aplicativos, essas coisas. Algum aplicativo que a pessoa joga lá os lineares, ou as frequências e tal, e ele já calcula, porque as pessoas estão cada vez mais preguiçosas, ninguém quer fazer conta, ninguém quer fazer nada. Você conhece algum aí só para exemplificar ou não? Não, Adriano, eu não costumo recomendar porque o aplicativo ele não tem como saber as frequências máximas, então ele tem uma margem, ele calcula pelas indiretas, e isso sempre é muito ruim. Então, a melhor recomendação, Adriano, é essa do talk test. Pegar o teu paciente e falar, você vai ter que andar com a fala picotada sem ficar ofegante. Essa é a melhor coisa, melhor que qualquer aplicativo. Maravilha. Parabéns, Juliano. Imagina. Tem uma pergunta aqui da Marcele Coelho, né, minha aluna, né? Então, assim, por onde começar a atender um idoso frágil? É uma pergunta muito pertinente, porque às vezes o idoso é tão frágil, tão caquético, que ele não está pronto para suportar um estresse metabólico de um treinamento contínuo, de uma esteira, de uma bike. Então, a gente prefere primeiro que ele faça uma adaptação neuromuscular e ele comece na sala de musculação para dar uma desenvolvida na musculatura. Então, ele começa na sala de musculação, passa os primeiros 15, 20, 30 dias na sala de musculação para dar aquele estímulo para a musculatura, preparar um pouco mais esse músculo para que ele possa depois suportar o estresse de uma esteira por 30, 40 minutos. Mas ele não deixa de treinar o aeróbio, ele faz 10, 15 de aeróbio numa intensidade leve e vai trabalhar bem na musculação para dar suporte muscular, né, articular, para que ele possa suportar depois o impacto, que é outra queixa muito grande. O cara já é idoso, já tem uma cascata de perda de força, a dor lombar, a dor articular é uma realidade. E muitos botam a culpa no joelho, no tornozelo e nas costas para não fazer. Então, a sala de musculação, no começo, para um idoso frágil, e para qualquer um de nós, na verdade, é muito bem-vinda, tá, Marcelo?
Beleza. Então, era isso. Juliano, de quando em quanto tempo você recomenda aí para o paciente já estar em segmento, fazendo atividade física, repetir o teste ergométrico? Olha, é numa janela de 3 a 4 meses, cara, para a gente ajustar o treino, que ele repita o teste para a gente ajustar Isso, e depois a gente tem um período maior. 3 a 4 meses é uma boa janela. Essa é a recomendação que eu É que particularmente ele vai tenho chegar a dado. um limiar, se ele continuar treinando direitinho, onde ele vai estabilizar, né? Sim, mas aí que vem a lógica da periodização. Se você tem um Uhum. treinamento bem feito, você vai sempre tentando otimizar. E como a gente tem uma margem muito grande para o paciente que é mais limitado, então essa reavaliação é muito importante. A gente chega num limiar muito pouco, assim, a progressão é mais difícil quando a gente é sadio. Aí você chega naquele platô, aí para você continuar melhorando é o atleta, não tem que ter aquele dedinho a mais. Mas para um paciente, você tem uma margem muito grande, assim, para poder ter a melhora entre 3 e 4 meses. Beleza? Bom dia, Juliano. Tudo bom aí? Parabéns aí pela aula. Joia. Obrigado. Juliano, deixa eu te fazer uma pergunta. O teste de campo, para ver se o cara... até para você reajustar o limiar dele. Se você usa, como é que é? É evidente que o cardiopata grave, acredito que você tem que querer ver o eletrocardiograma dele e tal, mas você fazer um teste de campo, que você pega um monitor de frequência cardíaca mesmo, você dá um exemplo, um Garmin Polar, e para você ajustar o limiar dele, você acha isso aí legal? É prático? Interessante? Para o limiar, Flávio, a gente tem até dispositivos de variabilidade de frequência cardíaca, na Polar, por exemplo, consegue estimar. O próprio frequencímetro hoje faz variabilidade nos modelos mais invocados. Mas quando eu vou prescrever, cara, a ideia sempre é essa. Se ele estava treinando, por exemplo, a 6 km por hora e ele tinha aquele limiar da fala entrecortada, com o tempo, 6 ele vai parar de ficar picotado. Aí o que você fala? Você tem que aumentar a intensidade para a sua fala voltar a ficar picotada. Uma das coisas que eu falo é assim, liga para mim. Quando ele me liga, ele está conversando comigo andando, na hora que ele está andando, eu vejo como ele está conversando. Então, todo mês ele me liga. Me dá uma ligadinha, é coisa de 2 minutos. A hora que ele vai conversar comigo, eu estou vendo, já ficou melhor tua fala. Aumenta um pouco tua velocidade. Então, os testes de campo têm essa ideia de fazer a prova funcional dinâmica, mas eu acho que o Polar não é uma boa, não é muito pela frequência, é muito mais pela fala. Mas você pode associar. A fala ficou entrecortada com 130, você sabe que daqui a pouco o cara não vai mais chegar no 130 com aquela velocidade, ele vai demorar mais para atingir o 130. Aí ele vai ter que aumentar de novo o limiar. Então a gente vê a maneira que ele conversa para o consultório é o que é mais desejável. Os testes de campo são muito bem-vindos. Por exemplo, teste de caminhada de 6 minutos. O cara anda 500 metros. Se eu pegar os 500 metros e dividir por 100, eu consigo saber que na esteira ele tem que caminhar 5 km por hora. 5 km por hora ele vai caminhar bem acima do primeiro limiar e abaixo do segundo. Então, às vezes, faz um teste de caminhada de 6 minutos. Ele anda e andou 600 metros. Então, a prescrição para a esteira dele é de 6 km por hora. Ele vai tolerar bem esses 6 km ou 10% a menos. É por aí, teste de campo. Né? Tá bom? Nível de treinamento, tô falando de uma pessoa saudável, atleta, para ver se o cara achar o limiar de lactato, tem alguns treinadores que preconizam aí o teste de 20 minutos. Ele fala, ó, você vai pedalar ou vai correr, vai dar o máximo seu em 20 minutos. E aí, baseado nisso, ele acha como é que está seu limiar, se melhorou. A nível de paciente, você acha que isso é viável? Ou... É viável, Flávio, é viável sim. Não é a prática mais comum, mas os limiares de lactato, por exemplo, podem ser usados. Mas aí, quando eu penso em lactato, envolve pipetar o sangue do lobo da orelha. Então, assim, agora, quando a gente faz um teste de 20 minutos, você pega você que é ciclista, por exemplo, aí sim, eu quero botar você num plano de desafio, quero ver o comportamento metabólico mais a longo prazo. Tem que chegar a usar até 1 hora de teste, até fazendo ergospirometria por muito mais tempo, para ver a adaptação a longo prazo. Mas é viável sim. Para o atleta, muda bastante a prescrição, né? Para a pessoa que é extremamente ativa. Agora, para a maioria da população que é sedentário para iniciante, aí essas fórmulas aqui são muito bem-vindas. Agora, para o atleta, aí tem a especificidade do treinamento, que aí vai ser bem individual. Para trabalhar anaeróbio, aeróbio, subida, descida, tudo aí vai mudar no teu caso. Tá bom? Deixa eu ver aqui. A frequência cardíaca máxima estimada sobre a fórmula de Tanaka, por exemplo, a fórmula indireta. Não gosto, viu, Diego? Acho que não é um bom caminho. Nunca os cálculos indiretos batem com a realidade. Tem uma diferença interessante, né? Alguma orientação sobre o exercício e alimentação antes e após? A verdade é que, assim, quando a gente come, a gente sempre aprendeu assim, comeu 2 horas depois vai fazer exercício. 2 horas depois, se você sabe muito bem que ainda tem alguma coisa no seu estômago. Então, para as intensidades maiores, quando eu vou trabalhar mais perto do segundo limiar, o ideal é que eu esteja naquela janela de 3ª hora pós-alimentação, pelo menos acima da 2ª hora. Na 3ª hora, seu estômago já está bem mais vazio. Aí daria para fazer. Claro, você vai sair para correr, um carboidratozinho leve antes de começar, mas bem pouco, só para
quando você bota um pouquinho de carboidratos, te ajuda a poupar proteína. O que a gente vê muito é o cara naquela dieta cetogênica e treinando. A gente tem uma associação muito grande da proteólise nesse tipo de paciente que está com uma dieta muito privada de carboidrato. Ele emagrece, mas quando ele treina, isso agride o organismo dele. Já está documentado aumento de ureia, de amônia, então tem que tomar cuidado. Mas para alimentação, por exemplo, você que treina cedo, Maurício, a ideia é que você nunca vá para o teu parque, em frente ao teu apartamento ou no seu condomínio, que você vá para esse parque em jejum, porque aí você tem uma curva catabólica muito interessante, não é desejável isso do ponto de vista metabólico, tá bom? Outra aqui, quando o HIIT em pessoas saudáveis, o treinamento intervalado de alta intensidade, aqui, ele pode ser feito. A pessoa saudável aguenta tudo, a verdade é essa. Mas você também aumenta a inflamação, aumenta a dor tardia, então tem que ser dosado. Um pouquinho de alta intensidade para a pessoa saudável pode ser feito, sim. Né? No CrossFit isso acontece bastante, nas esteiras também. Isso não é um problema, mas a gente sabe que a pessoa saudável, entre aspas, ela também às vezes fura, vai viajar 15 dias e volta, quer fazer a mesma coisa. E todo mundo aqui sabe, quando vai para a academia depois de um tempo parado, não é no dia seguinte que você lembra que você foi, 2 dias depois você quer se suicidar. No dia seguinte começa a doer. 2 dias depois a dor se torna insuportável e leva um tempo para metabolizar essa dor. Então a ideia é, o treinamento intervalado, ele tem efeito cardioprotetor sim, a alta intensidade ajuda na angiogênese, porém, todavia, contudo, o moderado faz a mesma coisa com o mesmo tipo de benefício, e aí eu vou sempre advogar a favor do moderado. Tá bom, gente? Mais alguma coisa? É isso aí. Muito bem. Estamos aí, nesse momento, com 49 pessoas na sala, hein? Não, tá legal para caralho. O valvopata. O valvopata, Maurício, eu tenho discutido muito isso na TAV, eu tive até no Constantino ano passado falando disso. O valvopata, ele hoje, a gente não tem grandes problemas com exercício, a menos quando você pensa em estenose aórtica sintomática. Mas o paciente com uma prótese valvar hoje, a gente vê com muito bons olhos o treinamento, resistido e aeróbio, só que para o resistido, aí entra essa lógica. Como você tem, por exemplo, uma prótese de uma TAV, que você... de um TAV, que você não tem a noção da durabilidade a longo prazo dela, embora a gente esteja saindo nos trabalhos agora, a gente sabe que trabalhar com muita carga sobre a prótese da TAV pode sobrecarregar um pouco e fisiologicamente diminuir a vida útil, por exemplo. Então, para os pacientes de TAV, eu trabalho com cargas de peso de 50% e repetições de 6 a 8 repetições, mais para um estímulo neuromuscular. Né? E o treinamento aeróbio sempre bem-vindo. Né? Para valvopatia em geral, o treinamento aeróbio é muito bem-vindo. Então, não é um grande problema. Seja disfunção aórtica ou disfunção mitral. Isso não seria um problema, não. Podemos prescrever na boa para o valvopata. E é uma coisa que as pessoas não têm hábito. Né? Não tem hábito mesmo. Tá bom? Pós-tracotomia, sem dúvida nenhuma, você pode... A gente trabalha com pós-tracotomia, no primeiro pós-operatório na UTI, ele já pega peso, pessoal. Então, numa toracotomia do externo, a gente manda bala e nas minimamente invasivas mais ainda. Então, isso não é limitação e aquilo que eu até comentei com vocês, quando eu tive lá no Johns Hopkins, eles falavam assim, mas e você não se preocupa com as external precautions? Né? Eles sempre falam assim, você não tem medo dos fios de aço, de aba 4? E a gente tem uma experiência de centenas de pacientes no INCORE fazendo exercício de tudo quanto é jeito na UTI, no primeiro e segundo pós-operatório, sem risco de lesão. Eu sempre vou advogar que aquela restrição de 30 dias sem poder fazer as coisas é extremamente abusiva. Se deixa o cara 30 dias sem fazer esforço, ele vai perder músculo e depois ele vai ter uma proteção muito menor. O coração dele vai acelerar muito mais. Então, na minha visão, everybody moves o mais precoce possível, quanto antes começar, melhor. E a gente tem que ter claro isso no nosso hospital e em todos, né? Que quando a gente desobstrui a coronária, revasculariza lindo, o cara sai do hospital coração bom, mas ele não tem para onde ir na reabilitação, isso é muito frágil. Então, pelo amor de Deus, todos, e nós temos uma gama de cardiologistas enorme aqui assistindo a aula, então, terminou, vai dar alta, seja mais enfático, coloca assim, se você não fala como cardiologista, tem que fazer exercício pesado, tem que fazer, não é só andar não presta, tem que ter volume, então tem que ser avaliado, e a hora que a gente botar isso para rodar direitinho, aí a gente está legal. O que a gente faz no hospital? Faz uma fase 1 linda, estímulo, mas quando ele vai de alta, a gente perde esse paciente, e a desculpa sempre o convênio não cobre, qualquer coisa do gênero. A gente sabe que não é mole a situação financeira, mas ele vai gastar numa avaliação dessas, por exemplo, que eu mostrei para vocês, 200, 300 reais, e vai poder durar 3 meses. Então, se você dividir por dia, é aquela coisa, você vai comprar uma TechPix, R$1 por dia, você vai gastar para comprar uma câmera. Aqui você vai gastar, assim, R$3 por dia para ter uma prescrição individualizada. Não dá para não fazer isso. Beleza? Então, aí 8 e 8, pessoal, acho que a gente está no limiar. Mais uma aqui.
E o que o DPOC atrapalha nisso? A DPOC, a gente tem que ver a fase em que ele está, mas o DPOC sempre vai ter uma piora da tolerância aeróbia. Para reabilitar DPOC sempre é chato, porque ele tem fadiga precoce, ele tem uma insuficiência muito grande para eliminar gás carbônico, e isso acaba atrapalhando um pouco. Ele retém no gás carbônico, é mais ou menos igual a máscara. Ele vai ter um limiar muito precoce. Normalmente o DPOC é um cara que tem uma reserva muscular muito baixa, então ele tem pouco músculo e pouco pulmão. E aí o que acontece com o coração dele é estressado. E se o cara for um DPOC daqueles mais pesados, estádio 3, 4 do Gold, é um cara que já tem insuficiência cardíaca direita, tem corpo pulmonar. Então, a reabilitação do DPOC sempre é muito trabalhosa, né? Sempre é o mais difícil. Um adjuvante que a gente usa com eles é suplementação de oxigênio, aumenta a tolerância, ventilação não invasiva durante o exercício, que diminui o trabalho muscular, da musculatura ventilatória, melhora a troca gasosa e vai mais sangue para a periferia. Ele tolera um pouco melhor, mas é um paciente dos mais chatos de reabilitar. O DPOC atrapalha, mas não é o fim do mundo também não. Se não fizer, ele morre mais do que fazendo. Nunca fale para o seu paciente que ele não pode fazer exercício. Eu já enjoei de ouvir isso de alguns grandes colegas daqui e de São Paulo. Não, o senhor tem uma doença muito grave, o cara está com CDI, parece que ele não pode fazer mais nada, o que é um absurdo. O cara que tem um CDI, por exemplo, e faz exercício, toma muito menos choque. Então é por aí, né? Todo mundo pode. Beleza, pessoal? Então, tamo junto. Antes fosse, viu? Se eu fosse... Eu não sou melhor nem na minha casa, viu? Mas no Brasil, você chegou lá. Maravilha, Juliano. Obrigado mais uma vez. Excelente apresentação e boa interação. E aguardando todos aí na próxima semana. Tá bom? Obrigado. Boa semana para todo mundo. Abraço. Fiquem com Deus, pessoal. Vamos terminar aqui então. Foi bom vê-los todos. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau.